mais robustas, as que vieram lá da aurora boreal no norte, foram descendo, elas têm um caminho maravilhoso. Então tu imagina a Califórnia sem as sequoias, complicado. Tu imagina o Brasil sem a angustifólia, nossa, não dá. Tu imagina o Haiti sem o pinheiro. Tu sabia que o Haiti tem um pinheiro haitiano? Nunca vi isso, né? Mas deve ter um lá, né, Bandeira? Não sei, deve ter. Porque fica na sala do desenho, talvez. Mas então é nesse sentido que a gente cria essa imagem pedagógica de constituição de uma identidade. As pessoas é fácil, a pessoa ser substantiva é você respeitá-la, você, né? Mas e a natureza? Bom, tem que trabalhar a intimidade disso. Os mangues, lá no Rio Grande do Sul, tem alguém gaúcho aqui? Eu. Tem? Pois é. Mangue no Rio Grande do Sul não é uma coisa que faz parte da cultura gaúcha. Não tem, não, o mangue acaba aqui, nossa, aqui na ilha. Agora, o manezinho, o mangue faz parte da sua identidade. E o brasileiro também, porque só tem mangue no Brasil. Os outros países têm outras coisas, pântanos e tal. Mas mangue, com os nossos caranguejinhos, os nossos jacarezinhos. Claro, cada um tem um mangue que se presta, né? O americano tem um mangue que o jacaré é o alligator, é um troço Eles têm os pântanos, né? os pântanos, Então, se você está ali, se faz parte da identidade, é porque é crucial, é necessário para. Faz parte da tua história. Para aquela identidade existir. Então, a substantividade da natureza passa por aí, Samuel. Porque ela faz parte da tua. Entende? O Brasil, o dia que não tiver mais araucária, sei lá, vai ser uma coisa estranha, mas. Né? Ok, a Mary quer falar alguma coisa? Eu acho que o colega já tinha falado sobre a razão substantiva como uma certa valorização de uma coisa. Pessoas e natureza. Pessoas e natureza, certo? Que é o que nós estamos aqui com o foco na pedagogia da sustentabilidade. Pessoas e natureza. Porque daí a gente começa a fazer essa amarração no cérebro. Pensa no teu país. Não é só as pessoas que vão viver num Haiti sustentável. Não, a natureza também. Pessoas e natureza. Certo? Então, sempre falar em pessoas, puxa a natureza. E não é uma natureza qualquer, hein? Senão não é mais aquela mesma pessoa. Aí começa essa irredutibilidade das coisas, começa. Eu não quero passar para vocês a ideia de que você fica prisioneiro. Pelo contrário, eu quero passar a ideia de que a irredutibilidade que Mohan nos permite praticar cognitivamente nos liberta dessa normose, dessa trajetória que está aí. Aí o futuro fica sendo teu, Juliana. Aí tu vai fazer o futuro. Porque é claro que na trajetória da degradação, o futuro já está determinado. Eu posso. Mas eu te interrompi, Maria. Não, eu te interrompi. Você estava falando coisa. Agora, cada vez que eu falar coisa, vai dar coisa. Estava falando coisa. O que é coisa? Palavra feia. É feia, né? Coisa, não? Coisa. Professor, é a questão da consciência. Sim. Ok, vamos para o nosso último grupo. Líder. O líder fala pra gente. Ele está diferente, né? Não, tu estás diferente.
Tu tava cabeludo. Ia fazer umas gradinhas. Ah, eu pensei que tu ia fazer uns cachinhos. Vai precisar ter um buraco. É muito intenso. Eu nunca vi um haitiano assim, com cachinho. Mas lá no Haiti tem o cachinho assim. Amarrinho. Então vamos lá, o Weber Poder Eu escrevi uma parada sobre A gente não chegou no padrão, não. Tá bem. Mas o teu cabelo bom, acho que você quer. Sim, gente, mas a razão substantiva é uma valorização de cada um existente na prática amorosa e a não diferença. E a não? Não diferença. Razão fundamental? Não, pode continuar. Eu escrevi uma frase do inglês também que a razão é uma lógica que explica a causa e o contexto de um acontecimento. A razão, essa aí é a razão substantiva ou instrumental? A instrumental, eu acho que a instrumental ela tira o contexto. ela tem a causa, mas ela A razão instrumental ela descontextualiza para exatamente A substância da razão Pra ser instrumental. para ser instrumental. Ah, isso Mas é ela é- isso é o contexto. É só o corpo. a razão instrumental ela tira o contexto, Essa é só pinheirinho. ela descontextualiza. Porque o que dá sentido para as coisas, lembra isso? É o contexto das coisas. Se tu tira a coisa do contexto, fica a coisa e o contexto. Ele fica... Tá, por favor, vamos avançar. O Baudelaire trouxe para o grupo um diálogo dessas razões serem complementares. Aí começou quando vocês falaram, foi bem parecido com o que ele trouxe, assim, até a fala dele a gente estava achando, eu pelo menos estava com coisas antagônicas, né? Tipo, como se fossem conflitantes, né? E aí ele trouxe essa questão do complementar, tipo, na hora que resolvi. E aí vem bem parecido com o que vocês falaram, né? Que é, para algumas dimensões do humano serve, né? Sim, E para as especialidades elas se justificam. outras não. E aí acho que o grande problema é deixar ela dominar, né? Exatamente. Entender que ela serve só a algumas dimensões. Isso aí. Mas aí eu acho que Às vezes não entender também, acho que entender é uma palavra muito forte para os turistas. Entender generaliza para todas as pessoas, né? Isso. É muito forte essa palavra para falar agora, assim, nessa frase, eu acho, nesse contexto. Acho que a questão é um pouco mais complexa do que isso. Isso, e aí Lívia. Eu acho que a palavra ela deveria abranger um contexto mais complexo. Qual foi a palavra? Entender. O entendimento, o que a Ian está colocando é que o entendimento precisa estar nessa ideia de um contexto maior. Porque daí tu pode fazer o diálogo do instrumental, do substantivo. Eu acho que é aquilo que a gente viu também na pedagogia do transdisciplinar, que tem a ver com os limites, né? De cada uma. Ah, ok, ok. Tem os limites da razão social, os limites da... Excelente. E as aplicações. Quando tu define o limite, tu define a validade de aplicação de uma coisa, entende? É muito boa essa E na ideia. nossa sociedade, hoje é instrumental sem limites. Sem limites. Está indo para tudo. Justifica Exato. tudo. eu acho que até ele falou um contexto tem a ver com isso. Se quando ele lê essa coisa de contexto, é dizer, uma emergência. O contexto do instrumental.
Eu acho que o melhor entendimento é o empoderar, na verdade. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Fiquei em dúvida. Pô, o senhor chegou na horinha. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Ah, mas eu vi você ontem. Pega uma cadeirinha aí. Não quero alterar. Não, puxa ali a cadeirinha. Eu aqui vou precisar com o professor agora. Ele de ontem. Só para o professor. Não, aqui com a gente aqui um pouquinho. Senta um pouquinho ali com a gente. Nós estávamos aqui nessa roda. Acho que sim. Batata palha. Por ter respeitado, galera, sei lá. O que o Baudelaire tinha trazido é que, por exemplo, se não existisse a razão instrumental, nunca teria existido um Mandela, né? Por exemplo, trouxe toda essa valorização tinha que falar dessa ideia. Bem no sentido homeostático, causa e ordem, né? Ele fala no livro que para tu enxergar uma, tu tem que enxergar a outra. Ele trouxe essa questão para o mundo, que é quando parece que você vê que a instrumentalização está muito grande, aí começa a querer uma outra tendência. Claro. E ele chegou assim, e acho que a gente estava dialogando sobre isso. Se você olhar, todos nós estamos fazendo esse processo, né? Na verdade, todos nós fomos instrumentalizados ao ponto de agora enxergar a necessidade de sermos mais substantivos, né? Isso. Mas aí é que o que eu queria dizer é que, por exemplo, no sentido do entendimento, talvez o empoderar seja a palavra correta, que traz essa questão do participar junto na construção do negócio. Né? No sentido de que entendimento parece que é uma coisa que, na razão instrumental, todo mundo, tu pega um conteúdo, tu isso e tu vai entender igual. Né? Mas para ser substantivo, tu tem que empoderar-se daquilo. Mas vamos trazer a dimensão do humano, aí ela pode nos ajudar a mediar, tá certo? O fato de ter havido um Mandela significa o fato de ter havido uma pessoa sobre a qual foi impingido sofrimentos que não é qualquer um que resistiria, tá certo? Então a instrumentalidade, ela provoca e ela produz e ela induz sofrimentos que não são todas as pessoas que resistem. Né? Mandela é uma pessoa que resistiu. Ele ficou de exemplo, mas quantos que morreram? Né? Mais jovens ou mais velhos, e a gente nem está sabendo. Então a razão instrumental, acho que a gente tem que trazer essa ideia. Quando tu trabalha a ideia, Diego, do humano, da criança, do velho, e tu coloca nele essa questão do sofrimento, você começa a criar parâmetros. Entendeu? Tinha o alemão, percussor das alianças diplomáticas, Bismarck. Graças a ele, estabeleceu-se uma primeira paz na Europa. Foi. Mas igualmente, porque ele instrumentalizou a diplomacia para que não houvesse guerra naquele momento. Claro. Mas igualmente, por causa dele, se partilhou a África. Né? Então, tem... Não, os humanos, claro, eles são multilógicos. Né? Vamos você vai falar. A ideia de que a razão substantiva valoriza as emoções, as éticas, né? As pessoas, os outros seres, a natureza e os processos. Né? A ideia de que o caminho para se chegar ao resultado importa às vezes até mais do que o próprio resultado em si. Né? Legal. E que as ações elas são conectadas ao contexto cultural, ambiental e social, né? Conectadas ao contexto, e os resultados tentam buscar o melhor para todos, né? Valorizando a diversidade, a subjetividade dos sujeitos. No caso, são sujeitos e não objetos, né? Exatamente. Dos processos. Excelente. Eu tinha colocado, falei de um exemplo, né? Coloquei que não que o exemplo seja isso, né? Mas que o plano de manejo de uma unidade de conservação deveria ser um exemplo de uma razão substantiva. Valorizando o contexto ambiental, né? Daí você pode
entender o contexto de preservar uma espécie, de valorizar uma comunidade tradicional que está ali, né? Então, se o plano de manejo viesse com uma razão substantiva, ele realmente poderia fazer todo sentido, né? E o processo, a questão de vir da comunidade, de entender o contexto ambiental. E a gente estava falando disso, desse finalzinho que ele falou ali, de que geralmente os planos são colocados De cima para baixo, de forma absolutamente instrumental. Que não leva em consideração o quem está ali. contexto, a Na cultura das verdade, deveria pessoas. vir dali, né, de uma integração com a própria comunidade. Excelente, Daí, excelente. Sabe o que é engraçado? Mesmo você tendo o que acontece mesmo de cultura políticas que elas são assim, de cima para baixo, mesmo quando você tenta fazer o reverso, que é tentar fazer com que se abram, né, que você não faça só políticas diretas, que o próprio local cria suas diretrizes, enfim, enquanto o local respeita essa cultura que é gerada por uma economia, não faz diferença, sabe? Não que não faça, mas ela continua difícil, entende? Porque é muito que acontece com o sistema único de saúde, você não consegue fazer com que as pessoas respeitem a ideia de o que está escrito como sendo, pô, vamos fazer um local diferente, porque elas ainda estão muito conectadas com o que está na economia. Que é a cultura. Não, a cultura tem que mudar tanto nos vetores de cima e embaixo, quanto no horizonte. Sabe? Não dá para você querer fazer só embaixo sem que tenha um vetor que alimente e que motive. A ideia de fazer política, na verdade, é uma ideia cultural, né? É uma ideia Essa ideia instrumental da política é uma ideia cultural. Exatamente. A política pelo poder. Né? E as pessoas não são más, por exemplo, nessa coisa das unidades de conservação, é uma cultura que não foi superada pelo avanço dos conceitos de conservação. Por exemplo, o conceito de conservação estabelecido pela IUCN, a International Union, é de 1980, e lá está bem clara essa ideia da conservação com, através de imagem, ou seja, com as pessoas, com. E nós temos hoje estudos, artigos que mostram, principalmente na Amazônia, de que o fato de tu ter 20 unidades de conservação na Amazônia não vai ser significativo no anticolapso da Amazônia. Entende? Então, não é o fato de tu ter uma mancha cada vez maior de unidades de conservação ilhadas que tu vai salvar o bioma, entende? Bom, mas é difícil, cara. Tu mudar uma cultura. É que eles, às vezes, eles não querem se sentir tão mal, assim, às vezes essas unidades de preservação, eu vejo assim, o cara quer tirar um pouco da culpa das costas dele, né? Da política. Não, eu acho que é como o Diego fala, cara, é eu cultura. acho que é política pelo poder. E aí criar uma unidade de conservação significa amenizar uma pressão social. Então, eu acho que mas uma pressão social que está ameaçando o poder, não que está. Não porque eu não vou. Tu acha que algum político vai olhar e vai dizer assim, beleza, vou criar essa unidade de conservação. A gente tem exemplos de arrependimentos de criação de unidades de conservação, como é a de Itapema. Aqui no Cambé. Entendeu? Então, tipo, não é porque o cara acha legal fazer aquilo. É porque ele está precisando amenizar uma pressão social que está sendo exercida sobre o poder que ele tem. Mas que está influenciando o poder econômico. Que está influenciando a economia, claro. Não é só o econômico, entende? A cultura de conservação sem as pessoas, que é a cultura do urbano, ela não é só interesse econômico, entende? Ela é também uma visão tecnocrática, consolidada, de uma cultura que nós herdamos dos 30 anos de ditadura, entende? Os comitês de bacias foram criados assim, entende? Os primeiros comitês de bacias foram criados dessa forma. Então, é cultural. Cultural é como lembrou a Ariane aqui, é uma coisa, a resposta não é uma só, entende? Claro, é cultural, mas nos faz pensar que muitos desses valores impregnados nessa cultura teve sua fonte geradora em interesses econômicos.
na economia. Mas ela, claro, ela não está fora. Não, Porque não, ele é não é que isso. seja só na economia, mas que é o preço dos principais, que é o que realmente. É, mas o que eu quero te dizer, por exemplo, eu conheço um dos cérebros maiores do país, que é aqui da nossa universidade, sobre essa coisa da conservação 100. Pô, e ele não é um cara corrupto, ele não tem interesse econômico. Ele é tecnocrata. Ele tem uma ideia e acha que aquela ideia é o que justifica. E aí vai o orgulho junto. Pô, vai o orgulho, aí tu entra nos campos que você quiser, tu está dizendo. Mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa séria, uma pessoa, só que essa é a ideia do cara. Não pode ter pessoas. Para ver conservação, não pode ter Só pessoas. complica. Só complica. Tá, gente, eu preciso Poder não é voltar. só econômico, né? Poder também é. Ah, evidente, não é só econômico. Eu possuo a posição. Claro, está. Vamos avançando. As colegas aqui, Quer falar? Não, tá ótimo. bem? Eu levantei essa questão da ética no nosso grupo aqui, assim, porque o que fundamenta mais a ética é a questão do pensar, do falar e do fazer. Pensar. Tem que ter uma conexão em pensar, falar e fazer uma mesma coisa. A razão substantiva, ela vem de conta isso, porque você ajuda a fundamentar o fim, no caso, né? Ajuda a construir, né? Porque senão dá uma confusão muito grande se você não nivelar essas coisas. Você não pode pensar uma coisa, fazer outra e falar outra. Então a ética é isso. Né? Então, se a gente conseguisse, né? Excelente. Ok, amigos, eu queria, mais uma vez, eu faço esse trabalho assim, um pouco estressante, mas enfim, talvez eu aqui não esteja com a metodologia boa, mas talvez o tempo, né? Eu estou querendo mais. Bom, que é a ideia da autonomia com que vocês falam os conhecimentos de vocês e a dificuldade que vocês têm para falar as palavras-chave do conhecimento potencial. Certo? Então, quando você vem para cá, você vem com um conhecimento e uma autonomia que já é sua. Né? E o processo dessas horinhas que a gente passa junto é que você consiga avançar a partir daquilo que você tem intimidade, que é o seu conhecimento, para o conhecimento proposto pelo processo. Tá? Então, tu vê, eu acho que aqui poucas pessoas aqui, bom, acho que nenhuma usou nenhum dos três critérios da razão substantiva. A verdade, com conhecimento, com propriedade. A verdade propositiva, a veracidade expressiva e a retidão normativa. Professor, posso dar uma sugestão? Sim. Talvez eu acho que algumas dessas palavras são um pouco assim. A gente não usa muito. Evidente. E se o senhor, quando fizesse os textos, trouxesse um glossário? Tá, isso eu vou fazer quando eu escrever. Se eu escrever um livro, eu vou colocar essas coisas, vou abrir para cada coisa dessa, certamente vai ter uma página, no mínimo, né? De quanto mais tem que explicar, mas. Cada palavrão desse, né? O que é verdade proposicional? Que trem é esse? Aí também que eu vou sozinha. Porque nós ficamos pensando O que é veracidade expressiva? O que é? Ufa, que bom que você tocou nesse assunto. Eu sei. Mas, bom, eu estou trazendo um conceito que não é meu, não. Um conceito de um teórico, enfim, de uma referência para vocês, como uma proposição para a gente avançar, né? Esse é um curso propositivo, né? Propositivo. Só para vocês perceberem que nós não estamos assim, a gente vai tocar na onça, a gente precisa estar mais fortalecido. Né? Não é fácil, né? Não é fácil. O que nós estamos querendo fazer não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito. Não é instrumental. Eu queria passar apenas uma primeira ideia rapidinho, a questão da associação dessas três palavras a três palavras que a gente já tem usado.
subjetividade, substantividade e linguagem. Eu tenho usado isso aí. O Eduardo Mauro falou agora, claro, a subjetividade, a valorização do sujeito, né? Subjetividade. Então a gente já tem uma ideia. A gente conversou bem aqui sobre a substantividade, entre aspas, das coisas, né? É porque significa que essas coisas, seja araucária, seja pessoas, têm uma história, têm uma natureza que lhe é específica e participam da construção de uma identidade, certo? Então é substantivo aquilo que tem uma história, que tem uma natureza que lhe é própria. Um pinheiro é um pinheiro, não é um humano, entendeu? Uma pessoa é uma pessoa, não é um caranguejo, assim por diante, né? E participa de uma identidade. Então são 3 coisas que te ajudam a dizer o que é algo substantivo. Tem história, tem características que são próprias e participam da identidade, da construção de uma identidade. Bom, então o que Habermas propõe? Propõe que a gente fale a substantivação, Diego, como uma verdade que tu propõe, tu não está para brigar. Agora tu propõe, olha, na região das altas altitudes do Brasil, a araucária é uma árvore que nós deveríamos valorizar. Ela é resistente, ela tem uma madeira que tem um valor comercial, né? Então tu começa a defender, tu propõe, eu proponho de forma pública que toda a vocação florestal das terras altas brasileiras, onde graça pepinos e eucaliptos, seja substituído pela araucária. Eu proponho publicamente isso, eu faço uma proposição. Por quê? Porque eu boto critérios de verdade na araucária, sim, evidentemente, desprezar o pinus, tá certo? Então eu estou fazendo uma verdade propositiva, claro. Então, essa é a ideia da substantivação. E cria uma cultura. E cria uma cultura. Aí cria uma cultura do entorno. Do entorno e um pouquinho mais larga. Em vez de ser de 12 anos, que é o pinus, passa para 30, 35, entende? Mas aí a gente tem economias de experiência para fortalecer essa verdade. Por exemplo, o país que mais exporta madeira do mundo, ele corta as madeiras num ciclo de 100 anos. Presta atenção. Ele só corta a madeira que tem 100 anos, que é a Noruega. E ele exporta carvalho. O país que mais importa madeira do mundo não derruba nenhuma, que é o Japão. Porque as árvores são bem comuns do imperador. No Japão tem 2 coisas que são do imperador: peixe e árvores. Então tu não pode. Para pegar um peixe, tu tem que dar licença para derrubar uma árvore, porque quando é muito alto, quer fazer um tempo, aí tu faz com a árvore japonesa. Sabe que na Paraíba, as tribos remanescentes dos potiguaras têm isso. Sério? É. Então todos os coqueiros, eles pertencem aos índios, mesmo que esteja dentro da tua casa, no perímetro urbano. Olha. A aldeia tem uma área específica, mas tem a cidade. E a sociedade do E a cidade aceita? Não tem outra opção. Os coqueiros são dos índios. E se o coco cai dentro da tua casa, o coco é do índio, ele vai lá buscar. Ele conta todos os cocos. Sério? Tu vê, e coco que não é daqui. É uma cultura. Quem trouxe foi o europeu. Do ponto de vista uma cultura. legal, claro, do ponto de vista legal, coco com certeza. Coco é nada. Então, verdade, deu para passar uma ideia do que é verdade proposicional? A verdade proposicional é a nossa porta de entrada na sustentabilidade. Quando vocês vão voltar para o Haiti, vocês vão ter que propor coisas para o Haiti. Embasar a verdade. Por exemplo, nós temos um problema de energia, temos. Então, o que nós temos de maior riqueza energética no nosso país? Sol. Vocês não tem mais nada, não tem água, não tem água. Então, a nossa matriz de geração de energia deve ser do sol. É uma verdade que nós estamos propondo, porque não sei o que, não sei o que, entendeu? E eu quero ver quem vai, com quais argumentos, derrotar o nosso. Estou vivendo uma experiência, prof, que é não só no sentido de levar a proposta e colocar ela na mesa, mas de você dar o primeiro passo.
quando você adquire essa habilidade propositiva. Prática da proposta. Tu dá o primeiro passo, daí... Fica aí o exemplo. É lá na... Ah, tá. Tudo bem, eu sei, um exemplo, tá ótimo, tá cheio de exemplos, é isso que eu queria te dizer. Não, A gente sente assim, a gente chega na experiência e fala assim, mas não dá porque o sistema público é engessado e tudo está engessado. Tudo está engessado. Como é Aí que então vai fazer? se eu olhar e falar assim, vou ficar parado porque está tudo engessado. Ou fazer como me engessar também. ou fazer como engessar. E aí a ideia está sendo assim, então eu dou o primeiro passo e tento ser o fractalzinho. Tá, esse seria o contrário do comodismo que a gente se encontra hoje. Eu acho que eu tenho um exemplo para isso que tu falasse. Lá no encontro de educação mental que a gente participou, eu fui mediadora de um grupo que discutia a inclusão de pesquisa dentro da sua instituição. Isso, na minha opinião, já é um grande passo, assim, um grande primeiro passo. Porque tu já tem, a partir daí, tu pode formar um banco de dados de experiência, tu pode... Claro, conhecer outras experiências, dialogar. Além da capacitação dos recursos humanos. Também. É isso aí. É uma prática de mediação. Isso da proposição da pesquisa, a mais radical é aquela que a gente vai tentar mostrar que dentro de uma escola, por menor que ela seja, tu tem que retornar à origem do professor pesquisador. Porque o primeiro professor que entrou numa sala de aula e disse, vem cá, vamos conversar, era um pesquisador. Não existe professor, senão ele é um papagaio. Então essa coisa da pesquisa é radical. Bom, mas vocês entenderam o conceito de verdade propositiva? Então a verdade propositiva é aquilo que nos permite trabalhar um dos pilares da teoria da ação comunicativa de Habermas, a que trata a ideia. Mas, professor, essa liberdade propositiva, e ela bem fundamentada, isso é cientificamente, Claro. cientificamente fundamentado, Sim. e depois ela compartilhada, Sim. não é isso? Isso. Ela cria corpo. Cria corpo. Ela cria corpo e cria subjetividade. E pode se tornar cultura. E outra coisa, nós vamos se cultura. No ambiente que nós estamos hoje, em que existe um colapso, uma demanda globalizada, é a ONU que fala, são os jogos internacionais, está criando uma chamada cultura fermentativa. Cultura fermentativa. Ou seja, nós não estamos mais falando no deserto, entendeu? É uma cultura fermentativa na busca de soluções para os desafios emergentes. Todo mundo está assim. E daí percebe-se o desafio, mas cadê a solução? Então o pessoal está que nem sabe aquele passarinho, de bico aberto, esperando que a mãe coloque. Sei. Aquela imagem. É boa. Coloque o que no bico? O que está esperando o bico? Claro, o pessoal tem os desafios. Está ótimo. Do ponto de vista, sabe como? Do ponto de vista popular, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, industrial, do ponto de vista produtivo, as pessoas vivem mais. Que bom isso, porque se eu produzo uma coisa e não estiver de acordo em sintonia com o ambiente, eles não vão dar mais valor para o meu produto. Ok? Deixa eu enfrentar mais um pouquinho. A segunda palavrinha, eu peço que vocês aí fiquem depois pensando. É a ideia da veracidade expressiva. O que é a veracidade expressiva? É aquilo que o Mori falou da subjetividade. Só é veraz quem é sujeito. Sujeitos podem ter, claro, a diferença entre a verdade e a mentira. Então, a ideia de que uma pessoa seja verdadeira significa que ela fala. Então, veracidade expressiva significa que eu me expresso de forma responsável, verdadeira. Eu não estou mentindo nos meus sentimentos. Então, a expressão da subjetividade, da valorização da subjetividade significa, nós vamos valorizar a subjetividade, mas, cara, não venha para cá ser falso.
Ou hipócrita. Ou hipócrita, que é mentir conscientemente, ou crível. É, que eu estava dizendo, né? É o fazer, falar. Esses políticos. A palavra É integridade, né? Você ser aquilo que você fala. É isso. Só posso voltar um pouquinho na verdade proposicional, porque aí agora para mim ficou fazendo sentido a ideia de que você tem a sua verdade, mas você reconhece que ela não é absoluta. Exatamente. E não necessariamente você precisa guardar ela consigo. A partir do momento que você já reconhece que ela não é absoluta, você tem total liberdade de proposicioná-la. Diego, mais que absoluta, eu reconheço a minha humildade. Por Isso. exemplo, eu aqui nessa rodinha, eu digo para vocês, cara, eu não tenho nenhuma intimidade com Deus, cara. Não tenho, eu olho, assim, não tenho. Mas eu tenho uma. Então, a araucária para mim é uma verdade absoluta, mas eu não vou sair por aí dizendo, entendeu? Porque eu não tenho nenhum poder para transformar isso em. Agora, eu tenho conhecimento para, dentro de uma economia de experiência internacional, para te dizer, cara, a araucária é a maior riqueza desse país. E aí, quando você pratica essa verdade proposicional, você está praticando também a veracidade expressiva, né? Que é o ato de comunicar. Exatamente, porque tem que ter uma verdade, eu não posso ser falso, eu não posso estar mentindo, porque senão aí eu posso, criar argumentos falsos. Por exemplo, o hitlerismo, essas experiências mais de colapso, vamos dizer assim, ou de grande sofrimento, eles são baseados em mídias, em estratégias cognitivas e psicológicas falsas. Falsas. Seja de etnia, seja de. Esse é o. Racismo. Posso fazer uma pergunta? Isso aí, a veracidade expressiva. Veracidade. Veracidade expressiva. Não é veros. Não, veracidade. Ela. Qual que seria a relação dela com o princípio? Por exemplo, não sei se o professor se tem alguma relação, né? Do pacta sunt servanda. Como? Por exemplo, o pacta sunt servanda, que é um princípio social antiguíssimo, que é os pactos serão cumpridos, os acordos serão cumpridos, né? Na ideia da palavra dada. Antigamente as pessoas falavam, né? Aí a necessidade de testemunhas. Bom, porque aquilo que é falado, e até hoje isso é cumprido, existe esse princípio, né? Certo. Se eu aqui falar de vou me comprometer a alguma coisa e alguém quiser. É veracidade expressiva. E alguém quiser me processar porque eu não cumpri com o meu acordo, todos aqui são testemunhas e isso é de fato um acordo. Então, a velocidade expressiva ela tem um pouco a ver com essa honestidade na fala. Né? Mas eu queria dizer mais um Diga. a respeito dessa não verdade expressa. Essa não verdade expressa, Não, verdade. a não verdade, Sim. e colocada como verdade. A não verdade colocada como verdade. Claro, fala. E ela, principalmente quem tem uma autoridade, vai colocando e vai induzindo a massa ao erro. Exato. Vai induzindo o grupo ao erro, e o grupo não tem espírito crítico. Não tem. Não tem espírito crítico. E ele acaba engolindo aquela não verdade, como se fosse verdade. Exatamente. E daí, como se fosse verdade. Isso é o que aconteceu com o Hitler. O Hitler, ele pegou uma não verdade e a colocou na cabeça dos alemães, de tal maneira, historicamente, que eles estavam hiper convencidos e estavam certos. Exatamente. Mesmo levando milhões para campo de consideração ou eliminando nações inteiras, eles estavam certos. Eles tinham chamado a uma convicção. E agora, passados 40, 50 anos, está caindo a ficha. Está caindo outra coisa. Os professores das universidades da Alemanha, os professores e os grandes fomos todos iludidos. Uma professora esteve atrás aí. Fomos todos iludidos. Iludidos, porque nós achávamos que a super-raça era aquela que ia vencer. Fomos todos iludidos pelos nossos líderes. Está caindo a ficha agora dos professores das universidades de Berlim. Nós achávamos inteligentes, né? A super-raça, claro. Fomos iludidos. Agora, alguns. Está caindo a ficha agora, depois de 40 anos. É verdade. Uma mentira dita 1000 vezes se torna Torna uma verdade.
Vamos então concluir com a Esse aí não última foi o palavra. livro, esse aí foi Não, o a veracidade expressiva. Entendeu? Legal? Agora, um exemplozinho desse outro palavrão. Retitude normativa. Retitude normativa. Essa é complexa. Essa aí é terrível. O que quer dizer retitude normativa? Retitude significa um caminho reto, né? Mas não é essa a ideia, mas que você tenha uma coerência. E normativa significa uma coerência a leis, a normas, né? Então essa ideia da retitude normativa é a base, por exemplo, de algo que nós aqui estamos vivendo, que são os TAC, termos de ajuste de conduta. O que é um termo de ajuste de conduta determinado pelo Poder Judiciário? É uma retitude normativa para aquele conjunto de pessoas que estão fora da lei. Então, o suinocultor, então tem lá um termo de ajuste de conduta para produzir porcos, resíduo sólido, termo de ajuste de conduta para encaminhar a contraventores, né? Contraventores. Eles não são chamados de contraventores, porque daí teria a possibilidade deles serem criminosos. Não, os fora da lei são criminosos. E a ideia do crime ambiental, ele primeiro te passa pela ideia de que ele é um cidadão, porque ele não está com um domicílio falso, ele é uma pessoa, né, ele é uma pessoa ativa na sociedade, né? Ele não é um foragido, ele não é. Mas então a retitude normativa significa que nós precisamos de uma linguagem mediadora para encontrar o caminho legal. E essa linguagem mediadora, que é o que nós vamos trabalhar lá na pedagogia do encantamento, é a mediação, é o uso da razão transdisciplinar. Tu tem um elemento T que consegue mediar o contraditório. Em última análise, retitude normativa significa você se ancorar na linguagem. Não é na porrada, não é no fuzil. O IBAMA, por exemplo, a Fátima, eles já tiveram uma cultura mais explícita de fazer as visitas armados, porque nós... Sim. Né? É claro que a Polícia Ambiental usa a arma, né? Quando ela vai pegar os caçadores, quando ela vai... É uma prerrogativa. E o fiscal ambiental, ele tem a prerrogativa de andar armado, certo? Bom, nós estamos no outro campo, certo? Nós estamos no campo da sem arma, nós estamos no campo do poder mediador da linguagem. Certo? Então você chama lá as pessoas para uma reunião social, nós vamos conversar, a pessoa é valorizada e assim por diante. Então a retitude normativa. Agora, o que a retitude normativa nos deixa claro? Nós não podemos construir uma nação fora da lei. Essa é a ideia. Porque se a maioria das pessoas seguissem as leis, no caso, as leis talvez morais, mas assim, talvez nem tanto as leis escritas, mas as leis escritas também, porque a gente tem leis belíssimas, né? Sem dúvida. Sem seguir. E as leis sensatas também, né? Que sejam construídas. E igualmente leis que não fazem sentido algum. Porque tem leis também. Não, mas aí... Porém, todavia, isso aí que o professor está dizendo faz parte do Estado Democrático de Direito. Está aí. Ou seja, pessoas votaram na Dilma, pessoas votaram no Aécio, mas o país é um só. E quem votou no Aécio tem que admitir que a Dilma agora é presidente. Se o próprio Aécio admitir isso. E nem precisamos lembrar disso, Diego. Nós somos uma nação que se diz civilizada. E a civilização é baseada na ideia de que tem uma lei. E para aqueles casos que não existe Essa uma lei tem lei, que funcionar. aí existem instrumentos que permitem. Mas, professor, sabe por que eu falo na questão da lei? Por exemplo, já teve lei que dizia que membros não podiam estudar em escolas públicas. Sim, que são... Então, esse tipo de coisa Sim. são leis, assim... Elas são não são coerentes. Não são coerentes. Então, tem que ter coerência. Tem que ter coerência. Claro, na ditadura nós tínhamos uma lei que permitia a pessoa entrar no lar sem mandato. Então, E tinha um cara que entrava aqui nessa sala e pegava você e levava. Mas Então, não era uma lei, mas era só
Tá certo? Mas o Ilegítimo. ilegítimo. Porque tem o legal e tem o legítimo. Então tem o ilegal e o ilegítimo. O governo que estava lá, ele era legal, porque ele foi e criou uma lei legalizando ele, mas ele era ilegítimo. Não é conhecido pelo... Porque não foi eleito pelo povo, é uma ditadura. Sim. Mas numa discussão como essa, ela não existia 50 anos atrás. Porque ela vem, a discussão como essa, ela vem com desafios emergentes. Então, quando vem o desafio, busca soluções. E junto com a solução, busca uma cultura. Busca um saber, não é isso? E daí você vai numa comunidade e eles sempre fizeram assim. Estão poluindo, poluindo, nós sempre fizemos assim. Eles não têm consciência. Para eles o certo é aquilo. Você chega, começa a conversar, vai se orientar. Mas nós nunca tínhamos pensado nisso. Exato. Nós não sabíamos dessas coisas. Isso. Então, no instante que você coloca esse reto conhecimento, como é que é? É retitude normal. Tudo normativa, eles ficam encantados. Mas nós não sabíamos disso. Que bom que vocês vieram dizer para nós. Entendeu? Claro, porque a paz e a sustentabilidade é uma coisa boa. Eles ficam encantados. Muito encantados. Às vezes, Vocês vieram nos ajudar. Nós nunca tínhamos pensado nessas coisas. E lidamos com as coisas daqui, eu não tinha pensado nisso. É isso aí. E eles agradecem, né? É. Nós precisamos encerrar, gente, já passamos aqui. Só uma pergunta aí. Essa mediadora, como ela vai ser construída então? Capacitação. Já mais magro, né, Frei? Bom, eu vou ficar toda lá para aí. Amigos, vamos dar um ritual aqui de finalização. Tchau! Boa noite! Vem, Freire, vem para fechar. Tudo bem com senhora? Mais um. Então fecha aí, Maria. Vem. Tá bom. Boa, gente, o Freitas aí. Acho que foi no banheiro. Bom, uma palavrinha, uma avaliação, um comentário da aula. Saudade, né? Nossa, verdade, hein? Pô, mano, deu pra dar uma matadinha na boca aí da saudade. Mas deu pra sentir um mês assim, pô. É, né, Nossa, cara? fez muito bom. Mas é, por aí, nós estamos fechando aqui a aula. Aqui, mais comentários? Mais, fica à vontade. Acho que a nossa aula de hoje foi bem prática da razão substantiva, uma aula substantiva, né? Porque a gente fala Uma aula substantiva. uma aula substantiva. Valorizou cada um, né, as opiniões de todos, valorizou o que há de humano em cada um, né, as suas ideias e tal, para um fim também que é substantivo. É muito claro, né? Também? Algum haitiano? Você falar? Não foi embora?
Eu ia dizer que eu era de prática. Prática. Prática, muito atual, né? Porque eu fui muito bom antes. Eu acho que a veracidade é bem expressiva aqui. Legal. Usou. Gravadinho. Legal. O Dadá quer fazer uso da sua sabedoria, porque você é tão legal para nós. Legal, legítimo. Isso foi criado, Deus também. É aqui, né? Mas assim, ele não fala na sala. Ele é professor? Ele é professor? Ele fala a partir da intimidade com o que ele vai dizer. Lembra desse? A intimidade. A intimidade com o Senhor, né? Mas ele é mestre, assim, né? Sim, mas de yoga. Ele não fala. Olha, você joga sim. O corpo do yoga fala de yoga, professor. É o princípio do... Uma intimidade. No yoga, que fala é o corpo, Agora, A palavra a ação instrumental a é palavra vale prata e o silêncio não vale ouro. Mas Você está tendo dificuldade com as palavras que estão nesses textos? Mas é o nosso time. eu sei. Leva um tempinho para... Mas eu acho que é importante isso, assim, a gente perceber que tem uma linguagem a mais, mas que na verdade a gente, na hora de ir lá falar com o suinocultor, né, a gente vai ter que usar também as nossas palavras. E a gente está exercitando a gente falar essas palavras, está substantivando essas palavras. Que as palavras sejam humilde, honesto e correto. Mas não só acadêmico. Honesto e correto. Eu acho que o uso dessas palavras com vigor, e na medida que a gente vai construindo e se empoderando delas e conseguindo utilizá-las com maior vigor e